MXRF11. Considerando o tanto de pessoas que já me perguntaram a minha opinião sobre esse fundo, eu acho que dá para dizer que esse é o novo fundo imobiliário da moda. Mas será que os investidores que estão comprando cotas do MXRF11 sabem exatamente no que eles estão investindo? E ainda, será que esse fundo imobiliário é um bom investimento? É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes disso, me responde uma pergunta. Você é um dos mais de 150 mil cotistas desse fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo para eu saber. Inclusive, quando eu vi esse número, eu pensei, será que essa galera sabe no que está colocando o seu dinheiro? Na minha última live de domingo, como não poderia ser diferente, né? Teve gente perguntando sobre o MXRF11. Inclusive, se você ainda não está participando dessas lives que acontecem toda terça-feira e todo domingo, se você se cadastrar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição, você vai ser avisado por e-mail sempre que a live for começar. Ou você pode também me acompanhar no Instagram, @oladinheiro, que está aqui em cima, que eu também sempre aviso por lá nos meus stories. E eu ainda não tinha parado realmente para olhar esse fundo, né, para analisar o MXRF11, o fundo Maxi Renda. E aí no domingo eu dei uma olhada ao vivo rapidinho com a galera. À primeira vista, o fundo tinha números bons, mas também apareceram algumas coisas que eu não gostei. E vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver que coisas são essas, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse fundo imobiliário. E aí você já aproveita e entende como que eu faço a análise de um fundo imobiliário. A gente vai ver alguns indicadores que eu acho importantes e também vamos passar pelo relatório gerencial dele inteiro, vendo parte a parte todas as páginas, para que você possa entender que tipo de informação que você pode tirar desse documento. Então vamos lá. Bom, estamos aqui no fundsexplorer.com.br, que é o site que eu gosto de usar para analisar fundos imobiliários, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Ele é 100% gratuito, não precisa se preocupar. A gente vem aqui e procura pelo código do fundo. Então, MXRF11 é o fundo Maxi Renda. A gente clica aqui nele, vai abrir essa telinha com algumas informações sobre o fundo. O primeiro ponto que já me chama a atenção é a famosa pegadinha da cota barata, que pelo menos uns 95% dos investidores que estão começando agora acabam caindo. Então deixa eu fechar essa propaganda aqui. E o que é essa pegadinha? O cara vê lá a cota na casa dos R$10 por cota e pensa, pô, esse fundo tá barato, vou comprar ele. Sendo que para você realmente saber se um fundo imobiliário ou até mesmo uma ação estão baratos ou caros, você nunca pode olhar só pro preço da cota. Ué, Gustavo, como é que eu vou saber então se tá caro ou se tá barato se eu não vou olhar só a cota? E para isso você vai precisar de duas coisas. A primeira delas é deixar o seu like nesse vídeo aqui para me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Só clicar no joinha aqui embaixo. E a segunda vai ser comparar o preço dessa cota com alguma coisa. No caso dos FIIs, é interessante que você compare essa cota com o valor patrimonial do fundo, que, caso você não saiba o que é o valor pelo qual os ativos que esse fundo imobiliário tem na sua carteira são avaliados. E você consegue ver facilmente isso através do indicador P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Aqui no caso do Funds Explorer, você clica nessa bolinha aqui, vai aparecer o P sobre VP do fundo. Aqui no caso está 1.07. Se esse indicador estiver acima de 1, quer dizer que você está pagando um prêmio quando você compra esse fundo. Ou seja, quer dizer que você está pagando mais do que os ativos desse fundo realmente valem. Isso não é sempre ruim, tá? Às vezes pode ser que vale a pena você pagar um preço um pouquinho acima, porque você espera que esse ativo, esse fundo imobiliário ou essa ação tem uma performance muito boa. Então vale a pena você pagar um pouquinho desse prêmio, né? Pagar um preço um pouquinho mais alto do que realmente vale esse ativo. Eu, por exemplo, aceito comprar fundos imobiliários que tenham esse indicador P sobre VP até o valor de 1,10. Acima disso, eu já começo a achar que estão muito caros e que tem outras oportunidades melhores para eu alocar o meu dinheiro. E é justamente essa cotação barata, que hoje está na casa dos R$11, que acaba atraindo muitos investidores. Mas vamos lá, será que o MXRF11
É um bom negócio? Bom, hoje a gente vai analisar esse fundo juntos, eu e você, aqui e agora. E se você ainda não investe em fundos imobiliários, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Nele eu te mostro quais são as 5 principais vantagens de você investir em fundos imobiliários. Bom, o primeiro ponto que a gente já tem que ficar de olho é qual é o tipo desse fundo. E a gente pode ver que ele é um fundo híbrido. E existem basicamente 4 tipos de fundos imobiliários. Os fundos de tijolo, que investem em imóveis para receber a renda do aluguel desses imóveis. A gente tem os fundos de papel, que investem em CRIs, que são basicamente certificados de operações imobiliárias. Na verdade, a sigla significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. E aqui, basicamente, você vai estar emprestando o seu dinheiro para financiar uma operação imobiliária e vai estar recebendo juros por isso. Você tem também os fundos de tijolo, que são de desenvolvimento imobiliário. Nesse caso, são fundos que compram terrenos, constroem imóveis nesses terrenos e depois vendem esses imóveis. É parecido com o que as empresas de construção civil, as incorporadoras fazem. E você tem também os FOFs, que são os fundos de fundos. Nesse caso, são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, ao invés de investir em ativos diretos. E é interessante você ter em mente que quando você compra uma cota de um FOF, é como se você estivesse comprando todos os fundos imobiliários que ele tem na sua carteira, na proporção que eles estão lá. Semelhante ao que acontece, por exemplo, quando você compra um ETF ou quando você investe em um fundo de investimento em ações. Você está comprando indiretamente todos os ativos que estão lá dentro dessa carteira. E o MXRF11, o FII Maxi Renda, é um fundo híbrido porque ele faz um pouco de cada uma dessas 4 coisas que eu te falei. Aí já começa a me incomodar um pouco, porque eu penso que quem faz um pouco de tudo acaba não sendo especialista em nada. Mas como é um fundo gerido pela XP, que é uma gestora muito grande, tem muitas pessoas, muitos profissionais trabalhando lá, eu sei que eles têm uma baita equipe de gestão. Então, beleza, eu acredito que dentro da mesma equipe você tem assim especialistas em cada um desses tipos de investimento. Então isso por si só não me impediria de investir nesse fundo imobiliário aqui. Vamos para o próximo ponto então, que é o dividend yield desse fundo. Se a gente olhar aqui, ele fala que o dividend yield atual está na casa do 0,65%. Mas aqui eu gosto de olhar 2 medidas diferentes. Primeiro, eu desço aqui embaixo e olho esse gráfico com o histórico do dividend yield do fundo, para saber se esse nível de dividendo que ele está pagando agora é uma coisa recorrente ou se simplesmente aumentou de uma hora para outra ou diminuiu de uma hora para outra. Eu quero saber se tem estabilidade nesse pagamento de dividendo. E por esse gráfico do MXRF11, a gente pode notar que tem sim. Então ele tem alguns picos e alguns vales aqui, mas se a gente olhar o gráfico inteiro, ele está acima dessa linha aqui, a linha do 0,60. Tem um ou outro ponto que está abaixo, mas 0,60% em um fundo imobiliário, eu acho que é muita coisa, porque se você for olhar isso em um ano, vai dar mais do que 7% ao ano, que é um dividendo bem relevante, ainda mais quando você considera que isso já é isento de imposto de renda e que a renda fixa, os títulos públicos que você tem, que são o seu custo de oportunidade, estão te pagando hoje na casa dos 2% ao ano. Então você tem mais do que 3 vezes a renda fixa já isento de imposto de renda. Então nesse caso, ponto positivo para o MXRF11. O dividend yield dele é muito bom. E aí, o outro lugar onde eu gosto também de olhar o dividend yield é vindo aqui em ferramentas, aí a gente vem em ranking de FIIs. Vai abrir essa lista aqui com todos os fundos imobiliários que a gente tem na nossa bolsa. Então eu vou aqui achar o MXRF11, vou dar um Ctrl F. Assim que eu encontro ele, eu gosto de vir um pouco para a direita aqui. É essa linha aqui, tá? Que a gente está olhando. E olhar essas janelas aqui, ó, dividend yield médio em 3, 6 e 12 meses. Para ter uma medida aí um pouco mais precisa de quanto que tem sido pago efetivamente de dividend yield. Então a gente vê que na casa do 0,70, então melhor ainda do que a gente tinha imaginado, né? Porque o nosso gráfico estava ali acima do 0,60, só que tinha alguns pontos bem acima. Então para não ter que fazer essa conta na mão, eu gosto de vir aqui e olhar essas 3 medidas. Então
ponto mais positivo ainda, né, para o dividend yield do MXRF. O terceiro ponto seria olhar o P sobre VP, que a gente já olhou, né, que estava lá na casa do 1,07, que na minha opinião é um PVP aceitável, né? Enquanto está abaixo de 1,10, eu continuo achando que é um fundo ok para comprar. Não está super barato, mas está no preço onde eu investiria. Eu também sempre gosto de prestar atenção no tamanho do fundo imobiliário e na liquidez que ele tem. Então, se a gente for olhar aqui nesse caso, é um fundo que tem 1,3 bi de patrimônio líquido, é um fundo grande, então não tenho problemas com isso, e uma liquidez diária de quase 700 mil negociações, então é bastante coisa, não vou ter dificuldades em comprar e vender essas cotas, né? Não vou precisar pagar um spread muito grande e nem ter que aceitar preços ruins, porque é um fundo que é negociado ali o tempo inteiro. Então, nenhum problema aí, também outro ponto positivo para o MXRF. E aí, agora eu acho interessante a gente partir para o relatório gerencial. Então a gente vem aqui embaixo, bem lá embaixo, desce tudo aqui e pega o relatório gerencial mais recente, no caso é o de abril. Eu já tinha até pego aqui, mas pô, vou fechar o que eu já tinha pego, vou deixar esse aqui aberto, que tá na mesma, né? Eu gosto de ler pelo menos os dois últimos, que muitas vezes tem um comentário aqui do gestor para entender um pouco melhor ali qual que é a cabeça dele, né? Qual que é exatamente a estratégia desse fundo, qual é o momento que ele tá passando por um bom momento, tá sofrendo um pouco, só para tentar ter uma visão um pouco mais geral do que tá acontecendo com esse ativo. Então aqui, a primeira coisa que é legal da gente olhar é logo aqui o objetivo do fundo. Então tá escrito que o objetivo dele é oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, que são, na maioria, os CRIs. Ele dá aqui alguns exemplos, só para falar que o fundo pode investir, mas no caso desse fundo específico e da grande maioria dos fundos imobiliários, o que eles vão ter mesmo vai ser CRI. E aqui também ele fala que ele investe em cotas de fundos imobiliários e ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos residenciais. Lembra que eu falei, faz um pouquinho de cada coisa. E como eu li os dois últimos relatórios, tem algumas coisas já para adiantar para você, caso você não queira esperar até o final do vídeo, onde a gente vai entrar em mais detalhes. O gestor desse fundo, ele tem tido muito sucesso nas operações de FIIs, ele tem conseguido gerar ganho de capital para o fundo, ou seja, com o swing trade que ele faz nas cotas de fundos imobiliários, né, onde ele compra a cota que ele acha que está subvalorizada, né, que está barata, e vende quando ele acha que esse preço estica muito, ele tem conseguido acertar essas operações e gerar valor para os seus cotistas. Mas lembrando que esse fundo ele é híbrido, mas na maior parte da carteira, e a gente já vai ver isso com detalhes, ele se parece muito com um fundo de papel. E aqui eu queria fazer um parênteses em relação aos fundos imobiliários de papel, que eu já vi alguns investidores falando que preferem escolher por si mesmos os papéis do que ir através dos FIIs. E eu não concordo, tá? Analisar e escolher bons CRIs não é a mesma coisa do que escolher boas ações. É um negócio mais complexo e que tem três problemas principais para o investidor pessoa física. O primeiro deles é a falta de acesso às oportunidades do mercado secundário. Mas afinal, o que é esse mercado secundário? É quando você tem a compra e venda de ativos entre investidores e não entre investidor e empresa dona do ativo. Mesma coisa com ações, né? A bolsa de valores é um grande mercado secundário para as ações, porque ali você tem investidores trocando essas ações, né? Comprando e vendendo a todo momento. E aí quando você tem IPOs, né? Quando empresas vêm abrir o seu capital na bolsa, esse é o mercado primário, porque você está lidando o investidor diretamente com a empresa que é dona dessas ações. Aqui, para os CRIs, funciona exatamente da mesma maneira. Então, o mercado secundário é essa troca de mãos entre investidores e não entre investidor e empresa. E o investidor pessoa física ele não tem acesso a esse mercado secundário de CRIs. Isso fica mais para os fundos e os investidores institucionais, porque não é algo eletrônico igual a bolsa, é um mercado de balcão. Então as pessoas ligam para as corretoras, né, os gestores de fundo ligam para o seu corretor e falam, que ativo que você tem aí para mim, qual ativo que eu posso investir, o que está tendo aí na mesa. É um negócio que fica muito mais atrás da cortina, que você não consegue ter acesso, né, não chega no investidor pessoa física. E por consequência a gente chega no segundo problema, que é a falta de liquidez. Você dificilmente vai conseguir vender um CRI antes do vencimento dele. E esses vencimentos tendem a ser longos, coisa de 3, 5, 7, 10 anos. Então você fica com dinheiro meio que amarrado ali. Você não consegue comprar e vender bem rápido como você faz com uma ação.
Já quando você faz isso através de um fundo imobiliário, você tem essa liquidez, porque afinal, quando você vende uma cota, que é muito fácil de vender no mercado, é bem rápido, o dinheiro está na sua conta depois de 2 dias úteis. Então você não tem problema de dinheiro amarrado, né, de dinheiro parado. E o terceiro ponto é que essas operações de CRI geralmente têm um aporte mínimo bem alto, então precisa de muito capital. Então, se você for fazer sozinho, dificilmente você vai conseguir ter uma carteira diversificada, a não ser que você tenha muito dinheiro. E isso é outra vantagem do fundo imobiliário, que você vai ter acesso a uma carteira diversificada de CRIs e não vai ter que escolher uma operação só. Por isso que eu digo que se você tem interesse em investir em CRIs, o ideal é que você faça isso através de um fundo imobiliário. Beleza? Parênteses fechado. Então, se a gente for olhando aqui esse relatório gerencial, aqui primeiro a gente vai ter um comentário do gestor explicando aí os acontecimentos do último mês. Aqui embaixo ele fala um pouco sobre a distribuição de rendimentos, né? Qual que foi a distribuição nesse último mês. Aqui no caso a gente está com o relatório de abril. Então a distribuição desse mês foi de 7 centavos. Aqui tem um pequeno demonstrativo financeiro, né? Um mini demonstrativo financeiro do fundo imobiliário falando da onde veio a receita, quais foram as despesas e o que sobrou efetivamente de lucro que foi distribuído para o cotista. Aqui embaixo a gente tem um histórico desse resultado financeiro do fundo e como que foi composto esse resultado financeiro para chegar no valor que foi distribuído de rendimento para o acionista, para o cotista, né? Então, como eu tinha falado, o gestor tem conseguido gerar bastante ganho de capital no fundo, que você pode ver nesse azul aqui mais clarinho, que está presente em todas as barrinhas, inclusive tem alguns meses onde ela é bem relevante, ó, quase 4 centavos de dividendo só dessas operações de fundos imobiliários, que é aquele ganho de capital, né, aquele swing trade que o gestor faz com as cotas dos FIIs. E aí, descendo aqui mais um pouco, tem só um estudo que eles fazem do volume médio diário de negociações e compara aí o valor de mercado da cota com o valor patrimonial, que a gente já entendeu o que é. Aqui embaixo fala um pouquinho sobre a liquidez desse fundo, como que ela tem mudado, como que ela tem se comportado. Descendo mais um pouco, tem um estudo que eles fazem comparando a rentabilidade desse fundo com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários do Brasil, parecido com o Ibovespa dos fundos imobiliários, e comparam também com a NTNB, que é o Tesouro IPCA+, isso aqui é só um estudo comparativo. E se a gente desce mais um pouco, a gente chega na carteira desse fundo, que aqui sim é um ponto que você tem que prestar atenção e é importante que você faça uma boa análise. E aí, sobre a carteira do MXRF, nesse relatório de abril, a gente vê que em 76% estava em crédito imobiliário, que são os CRIs, 10% estava em caixa, 7% em cotas de fundos imobiliários e 6% em imóveis. E um ponto bem importante que eu queria ressaltar é que esses imóveis que ele coloca aqui não são aqueles imóveis que ele compra só para receber a renda do aluguel. São imóveis de desenvolvimento imobiliário, que ele faz através de permutas financeiras. Mas fica tranquilo, não se assusta, eu vou explicar mais para frente no vídeo o que exatamente é que ele faz e como que ele ganha dinheiro com essas operações. E aí, se a gente olhar aqui do lado, eles dividem qual que é o ativo objeto do investimento. Então, 37% é crédito corporativo, 31% é residencial, 21% comercial e os 10% do caixa. Então vamos analisar cada uma dessas partes aqui da carteira do fundo para entender o que está acontecendo com cada uma delas. A primeira que aparece aqui para a gente são os fundos imobiliários. A gente vê que é uma carteira relativamente pequena, tem ali 2, 4, 6, 8, 10 fundos imobiliários e bem concentrada, né? A gente vê que tem dois nomes que são responsáveis aí por mais de 60% da carteira. Lembrando que essa exposição em cotas de FIIs representa só 7% do patrimônio do fundo como um todo. Então não é assim um problema ter essa concentração. Lembrando que o foco desse investimento aqui que eles fazem em fundos imobiliários é justamente fazer o swing trade das cotas, né? Comprar ativos que eles acham que estão com preço interessante comparando com o valor e vender assim que eles se valorizarem aí um certo ponto. E aqui não tem mais muita coisa para falar, então vamos analisar os CRIs, que são a maior parte da carteira do fundo, né? Lembra? 76%. E nessa parte aqui, eu já vou de cara destacar dois pontos importantes. Um que eu gostei e um que eu não gostei. O primeiro deles, 57% da carteira de CRI tem como indexador o CDI+. Isso quer dizer que os títulos pagam a variação do CDI mais um prêmio, né? Mais uma taxa fixa. O que assim, não é de todo ruim. Mas eu sempre prefiro títulos que paguem ou indexados ao IPCA+,
ou ao IGPM+, porque esses são dois indicadores que variam de acordo com a inflação, que, como eu já falei, como a gente está no Brasil, a inflação pode ser um problema, então eu gosto sempre de ter esse tipo de proteção nos meus investimentos. Além disso, ele tem 3% da carteira em títulos que pagam percentual do CDI. Esses sim são ruins mesmo, tá? Porque percentual do CDI não quer dizer nada, só o Brasil usa esse tipo de referência em percentual. No mercado lá fora, todo mundo fala ou em retorno absoluto, ou em uma taxa de referência mais um retorno absoluto, que é o caso aí do CDI+, do IPCA+, etc. Então, ele tem 60% da carteira que é atrelado ao CDI, que eu não gosto muito. Por outro lado, o ponto que me agrada é que tem 55% da carteira com vencimento a partir de 2028 e só 4% da carteira com vencimento nos próximos 2 anos, 2% aqui em 2020 e 2% em 2021. E aí você lembra que quanto maior o prazo dos seus investimentos, maior vai ser o seu risco, mas também maior vai ser o seu retorno esperado. Então ter esses vencimentos mais longos é algo que me agrada sim. E aí se você entrar no relatório gerencial, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai conseguir ver todos os ativos que esse fundo tem nessa tabela aqui, já com o valor investido, quanto que isso representa da carteira de CRIs, o vencimento e também qual é a taxa de retorno desse ativo. Além de que se você subir mais uma página, você vai poder ver todos os CRIs que já deram algum problema dentro da carteira desse fundo. Mas esses títulos que deram problema já foram provisionados, ou seja, esses prejuízos já foram contabilizados. Você, como cotista, não vai perder mais nada referente a isso. Pelo contrário, o relatório ele menciona que potenciais valores conseguidos com a recuperação desses ativos vão sim ser distribuídos aos cotistas, com exceção aqui desse CRI da Esser, tá? Por alguns motivos que ele descreve aqui nesse textinho, caso você queira ler. Então vamos dar uma olhada só nos principais ativos da carteira, tá? A gente vê aqui alguns nomes conhecidos, como Elbor, Magazine Luiza, Prevent Senior, o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, Redditor. O ideal mesmo seria você pegar e olhar um por um, mas é uma coisa que demandaria muito tempo e como você pode ver na coluna de percentual de CRIs, ela mostra o quanto cada um deles representa daqueles 76% que são investidos em CRIs. Ou seja, esse 6,78% da Elbor, por exemplo, não é isso do fundo inteiro. A gente tem que olhar quanto é 6,78% de 76%. Então, na verdade, esse CRI aqui, esse ativo, é 5,15% do patrimônio do fundo como um todo, que não é assim uma posição muito grande. Então não é algo que me preocupa, porque dá para ver que é uma carteira bem diversificada. A maioria das posições são bem pequenininhas, ó. Mas se mesmo assim você quiser se aprofundar na análise, você desce mais um pouco e aqui a própria equipe de gestão tá te ajudando a fazer isso, porque aqui nas próximas páginas eles pegam cada um dos CRIs um por um e colocam quais são as garantias que a operação tem. E também coloca alguns comentários da própria equipe de gestão para você entender um pouco melhor aí alguns pontos principais dessa operação. Assim, se eu decidir investir nesse fundo imobiliário, eu iria dar pelo menos uma lida para entender de maneira geral as 5 ou 10 maiores posições do fundo. Não ia olhar uma por uma porque eu não acho que vale a pena a energia e o tempo gasto ali. E depois de você descer aqui por todos esses CRIs, ele vai falar sobre a parte do patrimônio que é investida diretamente em imóveis. Lembra lá aqueles 6% da carteira? E aqui é um pouco diferente do que você está acostumado em outros fundos imobiliários. Como eu falei, eles não fazem simplesmente a compra de um imóvel para receber a renda dos aluguéis. Eles atuam fazendo permutas financeiras. Mas o que é isso, né? Bom, permuta significa troca. E aqui eu vou ser bem sincero e dizer que não é um assunto que eu domino, mas eu vou compartilhar com você e te explicar o que eu entendi do que é essa tal permuta financeira. O MXRF vai comprar um imóvel que está sendo construído, então lembra, desenvolvimento imobiliário. Só que para não ter que desembolsar o valor total do imóvel, eles fazem a permuta financeira, onde eles dividem parte do rendimento futuro com o dono do imóvel. Então tem um investimento inicial menor e para isso eles abrem mão de uma parte da rentabilidade futura. Isso faz com que eles dividam o risco do investimento com o proprietário.
Na minha opinião, é uma operação que faz bastante sentido, desde que seja feita com moderação e não buscando alavancagem. E aí, caso tenha algum especialista em imóveis me assistindo e eu tiver falado alguma besteira, por favor, fique à vontade para me corrigir nos comentários. E aqui no final, ele mostra todos os imóveis que fazem parte dessa carteira de desenvolvimento imobiliário. Bom, a minha opinião sobre o MXRF11, enfatizando, é a minha opinião, não uma recomendação de compra ou de venda, é de que é um bom fundo. Eu não conhecia, continuo ali com algumas ressalvas, mas eu não diria que é um fundo em que eu não investiria. Eu coloquei ele na minha lista de acompanhamentos e quando eu for fazer o meu próximo aporte em fundos imobiliários, caso os meus outros FIIs não estejam em condições atrativas de investimento, pode ser sim que eu dê uma chance ao MXRF. E você, o que achou do fundo? Você teria ele na sua carteira? Comenta aqui embaixo para eu saber. E se você gostou desse conteúdo, acha que ele te ajudou de alguma maneira, me ajude a compartilhar com mais pessoas, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Como sempre, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.